Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, saiba que se você decidir hoje, de forma firme, de forma urgente, voltar para o Evangelho genuíno, não haverá mais espaço na sua vida para essa tal prosperidade financeira, para essa doutrina que se criou por aí em muitas denominações, onde a pessoa é estimulada a sacrificar para alcançar bens financeiros, para progredir na vida financeiramente, por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Isso não tem espaço para aqueles que querem viver em Jesus, para aqueles que querem amar sinceramente ao Senhor Jesus. Não há espaço para esse tipo de coisa. Isso é um erro absurdo, que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Não aprova e não concorda em tempo algum mesmo. E você pode ter certeza disso. Você pode começar hoje a ter essa convicção, baseado na sua própria conscientização sobre isso, porque você vai sair daqui hoje conscientizado disso. E isso tem que ser algo importante para a sua vida. Tem que ser algo que tenha que estar em sua vida para sempre. Ou seja, você tem que entender que o Senhor Jesus não quer, em tempo algum, que você envolva com questões financeiras desse mundo, com o amor do dinheiro, com riquezas. Não se deixe levar pela fascinação das riquezas. Não comece a servir as riquezas, ou seja, não comece a servir a Mamon. Ele não quer isso para a sua vida em tempo algum. O que ele quer é que você sirva a Deus, obedeça à sã doutrina, obedeça ao Evangelho e seja fiel a Ele mesmo, ou seja, você tem que ser fiel ao Senhor Jesus até o fim, para que Ele possa te dar a coroa da vida. Se você viver em Cristo dessa forma, você vai alcançar a sua coroa. Ele vai te dar o galardão naquele dia. Ele vai te dar a herança que está reservada para você nos céus, que é uma herança certa para a sua vida. Mas só vai receber essa herança aqueles que estiverem com o Senhor Jesus, que estiverem obedecendo ao Evangelho genuíno. Mas para obedecer ao Evangelho genuíno, você tem que voltar hoje para o Evangelho genuíno. Então é isso que você tem que fazer. E não ficar aí sendo envolvido e enredado por várias doutrinas estranhas, principalmente as doutrinas que se referem à questão financeira, de dinheiro, de barganha que você faz com Deus, que te estimulam a você fazer com Deus, nessas denominações aí, onde existem muitos pastores, bispos e apóstolos que estão envolvidos com isso até o pescoço. Até o pescoço. E não satisfeitos de estar envolvidos com isso até o pescoço, querem envolver também você nisto, nessa sujeira, nessa coisa que o Senhor Jesus sente nojo, sente vergonha. E você deveria sentir também, em vez de ficar ávido por querer essas riquezas terrenas, de querer só ficar pensando em coisas terrenas, em dinheiro, em avareza, em lucro financeiro, que faz com que o seu coração esteja no dinheiro, faz com que a sua esperança esteja sendo estabilizada na instabilidade das riquezas. É isso que está acontecendo. E você, ao fazer isso, vai se desviando da verdade, do Senhor Jesus, da graça genuína, da sã doutrina. Enfim, vai se afogando cada vez mais em ruína e perdição por causa do dinheiro. Muitos hoje querem ficar ricos. E eles se cercam de mestres
de pastores, bispos e apóstolos que estimulam essa pregação de que as pessoas têm que enriquecer, que as pessoas têm que ficar ricas, têm que barganhar, têm que sacrificar para poder ficar rico aqui. Bens materiais, mansões, carros, viagens de cruzeiro, viagens internacionais e várias outras coisas mais que o dinheiro pode proporcionar. Mas quando o dinheiro proporciona tudo isso, o coração dessas pessoas começa a ficar no dinheiro, na conta bancária. E assim elas vão se desviando da graça, do Evangelho, do Senhor Jesus, e vão indo para se afogar cada vez mais em ruína e perdição. Então, o Senhor Jesus quer livrar as nossas vidas de tudo isso. E para livrar as nossas vidas de tudo isso, ele já falou muitas coisas sobre essa questão. E os apóstolos, em suas epístolas, também fizeram o mesmo, para que tanto aquilo que o Senhor Jesus falou, tanto aquilo que foi escrito nas Escrituras, nas epístolas, possam nos ajudar hoje a fugir, a escapar, a sair fora desse fogo que está consumindo muitas vidas hoje, consumindo e levando essas vidas para a ruína e perdição. Perderam a fé, deixaram a sua consciência ser pervertida por esse outro evangelho que existe por aí. Evangelho que é pregado com comércio, com misticismo, com outras doutrinas, com espíritos enganadores, com ensinos de demônios, com sofismas e raciocínios falazes, com as próprias mentiras do diabo. E com isso tudo, eles conseguem enredar muitas vidas. Esses pastores que estão falando coisas pervertidas estão arrastando muitas pessoas atrás deles. E isso está acontecendo hoje, meus irmãos. Essa é uma realidade. Não tem como fugir dela. A não ser, é claro, que você decida firmemente voltar para o Senhor Jesus e para viver na verdade do Evangelho. Viver na esperança do Evangelho genuíno. Se você fizer isso, aí sim, a sua vida vai se enquadrar em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Principalmente a sã doutrina, o Evangelho. Para que assim, isso em sua vida possa produzir bons resultados. Possa produzir uma prosperidade que não é financeira, mas é uma prosperidade na sua alma, na sua consciência. Uma prosperidade que vai fazer você ter alegria, ter um contentamento. Não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja passando, mas a prosperidade na sua alma vai fazer você passar por tudo isso e ainda agradecer a Deus, ainda ser grato a Deus pela generosidade que Ele vai agir com você em sua vida. Então, se você ler lá a Epístola de Paulo aos Efésios, logo no primeiro capítulo, você vai ver como é que Deus te abençoa hoje. E Ele te abençoa daquela forma, como está escrito lá, sem você precisar fazer nada. Ele te abençoa de uma forma espontânea, de uma forma generosa, sem barganha alguma, sem você ficar ávido por querer ficar rico, por querer ter prosperidade financeira. Você não precisa disso. Aquela toda sorte de bênção espiritual com a qual o Senhor Deus te abençoa, isso já produz em você uma prosperidade que te faz ter alegria, que te faz ter gratidão, que te faz andar de acordo com o que o Senhor Jesus quer. Porque a sua obediência a Deus, ao Senhor Jesus, ao Evangelho, a graça, a sua doutrina, a verdade, é que vai gerar em sua vida, que vai produzir em sua vida prosperidade na sua alma, de forma que você esteja para sempre satisfeito, de forma que você, tendo sempre o que comer e o que vestir, esteja contente em toda e qualquer situação, para sempre. Então essa é a prosperidade que tem que estar em sua alma, que tem que prevalecer em sua alma para sempre, para que assim
você possa viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer. E é isso que Ele quer. Então, hoje, você tem essa oportunidade de viver dessa forma. E para isso, você tem que viver de acordo com o Evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar, de acordo com essa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, que é muito claro e simples. Faça isso, que assim você vai estar bem, porque essa é uma mensagem para o seu próprio bem. Então que seja assim em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é prosperidade. Sim, meus irmãos, se você for aí em uma dessas denominações que existem por aí no Brasil, e você ouvir essa palavra, ou se você falar essa palavra, prosperidade, aquelas pessoas que ouvirem essa palavra sendo pronunciada, elas logo vão entender, por já estarem condicionadas e sugestionadas, que essa palavra prosperidade se refere à prosperidade financeira. Porque elas foram acostumadas com isso. E para tirar isso da cabeça delas é muito difícil. Então elas foram condicionadas a isso. E quando elas ouvem essa palavra prosperidade, elas já pensam em prosperidade financeira. E querem a todo custo ter essa prosperidade financeira. Mas essa mensagem aqui que veio da parte do Senhor Jesus, que se chama prosperidade, ela vai falar sobre prosperidade. Sim, mas vai falar sobre prosperidade segundo as Escrituras. E essa prosperidade que vai falar segundo as Escrituras não é prosperidade financeira. É a prosperidade na alma, na sua alma, na minha alma e na alma de todos os nossos outros irmãos. Essa é a prosperidade que devemos ter. Então, o Senhor Jesus, com essa mensagem, vai falar sobre isso, vai esclarecer sobre isso, para que assim estejamos conscientizados do que é prosperidade segundo as Escrituras. Então, eu vou ler essa mensagem aqui daqui a pouco, mas antes de ler essa mensagem em si, eu tenho que ler antes as Escrituras, porque nas Escrituras existem, como eu já falei, muitos textos que falam sobre prosperidade, sobre riquezas, sobre bens materiais, bens financeiros. Existem muitos textos, e todos esses textos condenam, são textos que condenam, que não estimulam em nada que nós possamos nos envolver com essas questões de dinheiro, de riquezas, de fascinação de riquezas, de amor do dinheiro, de prosperidade financeira. Elas condenam, esses textos condenam. E se eles condenam, isso significa que nem você, nem eu, em tempo algum, podemos praticar essas coisas. Temos que rejeitar, temos que repelir de nossas vidas, temos que nos acautelar para que nenhuma dessas coisas possam nos envolver e nos enredar em tempo algum. Não importa quem esteja pregando, se é pastor, bispo ou apóstolo. Não importa se eles estejam usando as Escrituras, que eles usam de forma deturpada, para tentar nos enganar com mentiras. É isso que eles fazem. As estratégias deles são essas, de fazer-nos enredar e nos envolver na busca ávida por essas coisas, enquanto as sãs palavras do Senhor Jesus, a sã doutrina do Senhor Jesus, aquilo que está escrito nas epístolas, principalmente as epístolas de Paulo, nos estimulam a fugir disso aí. Nos estimulam a fugir disso. Fugir mesmo. Fugir para nunca mais querer essas coisas em nossas vidas, em tempo algum. Então chegou a hora de você fugir dessas coisas. E voltar correndo para o Evangelho genuíno. Para que assim a sua vida esteja de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus para sempre. Então eu vou ler aqui um texto no qual o Senhor Jesus fala sobre esse assunto. E nesse texto que eu vou ler, o Senhor Jesus já fechou questão sobre isso. Você vai ver aqui nesse texto, de forma muito bem clara, que o Senhor Jesus já fechou questão sobre esse assunto. Para que hoje, nem eu nem você, em tempo algum, possamos
abrir uma exceção a essa regra. Possamos dar um jeitinho brasileiro de querer ultrapassar o que o Senhor Jesus disse, de relativizar o que o Senhor Jesus disse, para assim termos uma oportunidade de querermos nos envolver nessa questão de prosperidade financeira. Não, meus irmãos, nunca façam isso. Isso é um erro que tem que ser combatido também. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no Evangelho segundo Mateus, e o texto é muito bem claro. As sãs palavras do Senhor Jesus dizem assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, meus irmãos, muitos hoje, até mesmo pastores, bispos e apóstolos, relativizaram isso que o Senhor Jesus disse aqui. Relativizaram. E muitos deles hoje se tornaram ricos. Tem mansões, tem fazendas, tem jatinhos particulares, tem empresas. E tudo isso, eles acumularam muitas riquezas na terra, coisas terrenas. E esses pastores são aqueles que mais promovem essa questão de prosperidade financeira. São eles que promovem isso por aí nas denominações deles mesmos. E aquelas pessoas que estão lá, que são membros dessas denominações, estão na mão deles, são massa de manobra deles. E eles envolvem e conseguem enredar essas pessoas nessas doutrinas que são contrárias às sãs palavras do Senhor Jesus. Que são contrárias às sãs palavras do Senhor Jesus. Porque nesse texto aqui que eu acabei de ler, o Senhor Jesus fechou questão sobre esse assunto. Fechou questão para sempre. Mas esses pastores, bispos e apóstolos, infelizmente, ultrapassaram, passaram por cima, relativizaram isso que o Senhor Jesus falou, como se isso que o Senhor Jesus falou fosse besteira, fosse um nada, fosse inútil. Então, essa é a realidade que está acontecendo hoje. E isso não pode continuar acontecendo. Ninguém pode ensinar uma outra doutrina e ninguém pode ficar em discordância com as sãs palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode ficar em discordância com as sãs palavras do Senhor Jesus em tempo algum. Mas eles fazem isso de forma deliberada, de propósito. Eles fazem isso de forma deliberada e de propósito, porque eles já leram esses textos aqui, esse texto que eu acabei de ler. Eles já leram muitos outros. Mas para ganhar o dinheiro, o lucro financeiro, as riquezas, o vil metal, para encher o bolso, para que o coração deles esteja nessas riquezas terrenas, eles ultrapassam o que está escrito. E aí começam a incentivar aqueles membros das denominações deles a praticarem coisas que são contrárias ao que o Senhor Jesus falou, a verdade, as suas sãs palavras, a sã doutrina, o evangelho. A verdade para esses homens não significam nada. O que importa é a mentira, que engana e seduz, engana e destrói muitas vidas por aí. Essa é a realidade do qual hoje você, eu e os nossos outros irmãos devemos fugir para sempre. Então, eu vou ler aqui o segundo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nesse texto aqui você vai ver agora por que não se pode ensinar outra doutrina e não se pode também viver discordando das sãs palavras do Senhor Jesus. Porque aqueles que fazem isso
existe uma definição sobre eles. O que eles são? Quem são esses homens que hoje ensinam outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus? Quem são esses homens? E esse texto que eu vou ler aqui agora vai esclarecer sobre isso, a respeito desses homens que estão aí hoje. Então, o texto está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o que ele é? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Na mente deles, eles supõem isso. Mas essa suposição que eles fazem, de que a piedade é fonte de lucro, é um erro absurdo, é uma mentira, é um engano, que inicialmente perverteu a própria consciência deles. E agora eles já, que já são privados da verdade, já têm a consciência pervertida, eles querem perverter outros também. Outras vidas, outras pessoas, outros irmãos, e arrastam esses irmãos para a mesma perversão mental que eles têm. É isso que está acontecendo. O texto continua dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Olha o contentamento aí. Qual é o nosso contentamento, meus irmãos? Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Essa é a prosperidade que tem que estar em nossas almas. Temos que ser contentes por causa disso, e não por causa de prosperidade financeira, que não vai deixar você contente nunca. Pelo contrário, você vai ver aqui o que essa prosperidade financeira pode causar de más consequências em sua vida. Então eu vou continuar lendo aqui e você preste atenção. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, meus irmãos, são as piores consequências possíveis. Ser atormentado por muitas dores psicológicas, que causam doenças psicológicas terríveis na vida dessas pessoas. Você acha que eles dormem em paz? Você acha que quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles colocam a cabeça ali, eles conseguem reclinar a cabeça com a consciência tranquila, com a consciência limpa? Claro que não, meus irmãos. A consciência deles começa a ser atormentada por essas dores, psicologicamente falando. Isso afeta o organismo deles, o coração. Eles começam a ter doenças. Várias doenças vão surgindo na vida deles por consequência disso. E aí eles vão para psiquiatras, psicólogos. A loucura toma conta. O dinheiro toma conta da vida dessas pessoas de tal forma que o coração deles fica nessa riqueza, arraigado. E isso provoca mais consequências terríveis na vida deles. Então, isso tem que acabar. Por isso, o texto continua: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas que provocam essas doenças, essas coisas que te atormentam com muitas dores. Foge disso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessa prosperidade financeira, desse amor do dinheiro.
Foge dessa vontade ávida de querer ficar rico. Foge disso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes você tem que fazer o quê? Você tem que seguir o quê? Você tem que ficar ávido por quê? Você tem que querer o quê na sua vida? Você tem que querer o quê? Ele vai dizer aqui agora o que você tem que querer ao fugir dessas coisas. O que você tem que querer agora? Antes, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, meus irmãos, aqui está muito bem claro. Ele fala das coisas que você tem que fugir para sempre, para nunca mais voltar para elas. Você tem que fugir de todas essas coisas erradas que fazem com que você fique sendo atormentado com muitas dores. Você tem que fugir de tudo isso. E para que você tenha uma vida saudável na sua consciência, na sua fé, na sua vida, para sempre. Uma vida saudável, que não tenha essas doenças psicológicas que te atormentam, a sua alma, o seu espírito, a sua ansiedade. O que você tem que fazer para ser saudável? Para viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito? O que você tem que fazer para ter essa vida próspera na sua alma? Uma vida em que você tenha a alegria da salvação, em que a graça de Deus seja suficiente para a sua vida, em que a graça de Deus possa te bastar para sempre. O que você tem que fazer? É isso que está escrito aí. Pratique isso, viva isso, que assim você estará sendo um servo fiel e obediente ao Senhor Jesus. E assim você estará no Evangelho genuíno. E assim, todas as boas consequências disso vão acontecer na sua vida. Vão acontecer na sua vida. Consequências aperfeiçoadoras. Consequências aperfeiçoadoras que vão deixar você totalmente tranquilo. Totalmente pensando apenas nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, como está escrito. Então, chegou a hora de você viver dessa forma. Porque se você viver dessa forma, você viverá de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus, palavras pelas quais ele já fechou questão. Então é isso que você tem que fazer para o seu próprio bem, para o próprio bem do seu próprio coração, da sua consciência, da sua alma. Então, meus irmãos, que essa mensagem possa edificar a sua vida em tudo aquilo que o Senhor Jesus quer, que você viva com Ele. Então você tem que entender isso hoje de uma vez por todas. E para te ajudar ainda mais a você entender essa questão, agora eu vou ler aqui a mensagem que se chama Prosperidade. Essa mensagem veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. E é muito importante que você dê ouvidos a essa mensagem para que o objetivo dessa mensagem possa se cumprir na sua vida. Então a mensagem começa assim. Está escrito: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meu irmão, isto foi dito pelo presbítero João, para que Gaio, a quem ele amava na verdade. Mas que prosperidade é essa que João fazia votos para que Gaio tivesse? Porque hoje, nas denominações, quando essa palavra é pronunciada, as pessoas foram condicionadas e sugestionadas a pensarem que se trata de prosperidade financeira, para a qual muitos ficam ávidos para alcançar muito dinheiro, fazendo assim com que suas vidas possam consistir na abundância dos bens financeiros que possuem. Meu irmão,
A prosperidade que João queria que Gaio tivesse não era a prosperidade financeira, era sim a prosperidade dele fazer a sua vida em Cristo progredir e ser bem-sucedida ao longo dos anos. E isso se refere a coisas espirituais, ao progresso na fé, se refere a Gaio crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque foi essa prosperidade que trouxe os melhores resultados para a vida de Gaio naquela época. Meu irmão, é esta a prosperidade que nós temos que buscar para as nossas vidas e nossas almas, porque tudo isso está acima de qualquer prosperidade financeira, porque todas as coisas que o Senhor Jesus aprova que nos façam prosperar nele e em nós forem aumentando, farão com que nunca sejamos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se você tiver no seu coração a alegria da salvação e ao longo de sua vida você sempre seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e combater o bom combate da fé e seguir os passos e os exemplos do Senhor Jesus, nunca irá faltar prosperidade em sua alma. Meu irmão, esqueça e não pense mais em prosperidade financeira, pois quem fica entesourando para si mesmo não é rico para com Deus, e somente aquele que é rico para com Deus faz com que a sua alma seja próspera. Então, meu irmão, que essa mensagem te conscientize e faça a sua vida ser firmada na prosperidade que lhe será trazida pelo resultado de sua obediência a Deus. Então, meu irmão, se você quer ter prosperidade na sua vida, obedeça com fidelidade, com amor, com seriedade a Deus. Obedeça ao Evangelho, obedeça à sã doutrina. Fique sempre de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus e seja firmado na graça genuína e continue sempre na verdade do Evangelho e que você possa continuar sendo conduzido pelo Espírito da Verdade a toda a verdade. Quando tudo isso que eu falei acontecer em sua vida, de fato e de verdade, aí sim você terá prosperidade na alma, para sempre. Essa é a sua recompensa, por ser fiel ao Senhor Jesus. Mas aqueles homens que são impostores e que estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, eles são muitos. Não caia na rede deles em tempo algum. Pelo contrário, fuja. Fuja e comece a se refugiar e se abrigar no Senhor Jesus, para que você fique para sempre na igreja que ele edificou sobre a pedra. E a igreja que está edificada sobre a pedra está edificada sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então que você esteja edificado no Cristo, o Filho do Deus vivo, para sempre, alicerçado e firme, tendo em sua alma a prosperidade para sempre. Então que isso possa acontecer com você, tem que acontecer comigo, tem que acontecer com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Porque essa é a vontade de Deus em Jesus para conosco. Então chegou a hora de nós vivermos dessa forma. Então, tudo que foi falado aqui tem esse objetivo. Então chegou a hora de deixarmos que esse objetivo se cumpra em nossas vidas. Se cumpra mesmo. Para que assim possamos viver de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, para que não sejamos enfatuados e para que não possamos entender, para que não possamos ser aqueles que não entendem nada. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa compreensão dada por tudo aquilo que já foi falado aqui,
que está de acordo com essas palavras do Senhor Jesus. Então, que isso seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.